Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, estou aqui hoje, como sempre, para dar aquela olhadinha nas energias desta sexta-feira, né? Já sextamos? Caramba! Sim, sextamos. Vamos lá! Hoje eu trouxe aqui o oráculo A Mente para a gente tirar um conselho. E aí depois a gente vai ver qual que é a deusa que vai se apresentar nessa sexta-feira. Vamos lá. Nossa, beijei. Beijei. Ridículo. Manchei as cartas tudo. Um batom. Eu faço o melhor que posso. Eu faço o melhor que posso. Oráculo aqui nos pedindo para que a gente nos esforce mesmo, né? E aí eu sinto também nesse eu faço o melhor que posso, não só aquele empenho de dar o nosso melhor, mas também de não se cobrar muito, porque há situações em que se a gente se cobra, a gente acaba se paralisando, sabe? A coisa não vai para frente, gera uma ansiedade. Não, faça o melhor e é isso, entendeu? Vamos lá. Vamos fazendo o melhor. Se abrindo, equilibrando, né? Essa carta para mim, ela traz muito uma sensação de equilíbrio, né? Claro, escuro, yin, yang. E também uma conexão com a lua. Sabe, em suas fases, na fase cheia, na fase minguante, na fase crescente. E também ela me passa um pouco dessa carta também, essa coisa de espalhar cura, sabe, pelas mãos, fazer um campo energético de good vibes ao nosso redor que possa influenciar as outras pessoas também. Isso também é fazer o melhor que a gente pode. Muitas vezes a gente não consegue ajudar de forma direta alguma pessoa que esteja ao nosso lado, que esteja com algum problema, mas elevando a nossa própria vibração, a gente já ajuda a elevar a vibração do campo e já dá aquela melhoradinha, vai por mim. Vamos consultar as deusas, mas ó, de longe que é para não babar. Nossa, gente! É muito incrível isso. É muito incrível. Vou falar que eu acordei pensando nessa deusa. Acordei pensando em Maat, a deusa, a grande mãe, a deusa da justiça. Que coisa incrível. Que comunicação que eu tenho com esse oráculo. É incrível, incrível, incrível. O que eu tava pensando é assim, eu tava me maquiando, né? E aí eu me lembrei que a Maat, ela tem uma pena. E eu tenho um desenho aqui que inclusive acho que eu já usei de fundo em algumas leituras, que é uma Maat. Ela tem a pena. E eu tava falando, nossa, aquele desenho. Nossa, acho que eu canalizei uma Maat, nem percebi, sabe? Porque comigo acontece muito assim, os desenhos que eu faço, às vezes eu só vou entender o que eles significam um tempo depois. Vamos lá ler o que a carta diz. Hoje tá difícil de achar aqui. Pronto, achei. Maat, justiça. Sou a lei da verdade, o caminho da integridade, a que preserva o código e em meu coração mora a justiça. Eu peso todos os atos contra a minha pena de verdade, peso todos os atos e eles devem provar que são os mais pesados. Então eu lhes dou a lição, então eu dou as lições, crio as oportunidades, abro os caminhos graciosamente, ofereço o que tem de ser aprendido para corrigir todos os erros. E aí deixa eu só falar uma coisa para vocês, que esse oráculo aqui, o oráculo A Mente,
é o oráculo de Maat, tá? Essa balança e essa pena aqui é a pena de Maat, essa é a balança onde ela pesava os corações para saber se as pessoas tinham sido generosas, se os atos delas em vida tinham sido mais atos bons do que ruins. Então tinha uma série de afirmações que você tinha que fazer, dizendo que você não cometeu tal coisa e tal. E, bom, explicando rapidamente, esse oráculo é justamente a respeito disso. Então, assim, é incrível que eu já acordei pensando em Maat e aí, de repente, falei, não vou usar o oráculo do pão, não, hoje eu vou pegar esse aqui. Já estava conectada com ela e aí ela sai aqui na carta da deusa. É muita conexão, viu? Vou falar, é muita conexão. Assusta. Mas não dá medo. Vamos lá. Mitologia. Maat foi uma antiga deusa egípcia da lei, da ordem e da justiça. Com sua pena da verdade, ela pesava as almas de todos os que chegassem ao seu salão de julgamento subterrâneo. Ela devia colocar a pluma na balança, no prato oposto ao do coração do falecido. Se os pratos ficassem em equilíbrio, o falecido podia festejar com as divindades e os espíritos da morte. Se o coração fosse mais pesado, o falecido era devolvido a Ahrimaite, deusa do inferno, que é parte hipopótamo, parte leão, parte crocodilo, para que fosse devorado. Se o coração tá leve, você vai pro paraíso. Se o coração tá pesado, você vai ser devorado. Ai, que maravilha. As coisas eram bem, né? 880 lá no Antigo Egito. Vamos lá. Significado da carta. Maat chegou com sua pena da verdade para ajudá-la a trazer justiça à sua vida. Você está numa situação que parece injusta, desonesta ou pouco razoável? Tem usado de integridade, mas o outro ou os outros não, e agora você está ferido e busca justiça? Não tem sido honesto em suas palavras, em suas atitudes? Você está sendo injusta com os outros ou consigo mesma? Talvez seus padrões sejam tão rígidos que você acha impossível atendê-los e se sente continuamente obrigada a rebelar-se? Você tem um juiz interior que a condena por quaisquer ações segundo suas próprias regras? É hora de pagar todas as dívidas, de promover um equilíbrio honesto e razoável em todos os seus procedimentos. Maat diz que o caminho da totalidade para você está em aceitar a natureza amorosa da justiça, que busca corrigir todos os erros ao dar lições necessárias. Gosto muito dessa deusa. Até porque na leitura aqui eu sinto que assim, é uma coisa de você fazer justiça a você mesmo, mas não sendo algoz, usando da justiça mesmo, né? Nem sempre a gente acerta e essa balança se equilibra mesmo é com certo e errado, sabe? É assim que a gente vai aprendendo a balançar as coisas, né? Tá aqui a Maat, lembrando pra gente fazer o melhor possível, né? Para nos equilibrarmos, né? Para dar o nosso melhor, né? Lembre-se aqui dela, que ela tá dando o melhor, fazendo o nosso melhor mesmo, né? Só Maat pode nos julgar com seu coração, com a sua pena, mas a gente precisa se esforçar para merecer, né? Adorei a leitura, gente. Eu espero que vocês também tenham curtido. E é isso. Até amanhã. Beijos. Boa sexta.